O episódio 13 está sensacional. Vou falar a expulsão dos cabritos, do terço que vai restar, da explosão atômica ou o dilúvio de fogo. O trabalho de João Evangelista, que é o nosso Senhor planetário. Polidoro, nas décadas de 30, 40. O porquê da Federação Espírita do Estado de São Paulo querer destruir sempre o Polidoro. Você quer saber? A importância do Polidoro na Revolução de 32, o que ele fez? Qual o primeiro emprego? Você sabia que ele foi serralheiro? Qual a primeira indústria que ele se empregou? A primeira profissão dele? Assista ao episódio 13 e você vai saber de tudo isso e um pouquinho mais. Eu vou pedir seu like, a sua inscrição, compartilhe, é muito importante para o canal. O João Evangelista, que ainda está aí, e ouça, o terço que sobrar vai enfrentar a segunda metade evolutiva do planeta. Não a solução dos problemas humanos. Vão enfrentar a evolução do planeta na eterização e os espíritos na autodivinização. O João Evangelista terá que enfrentar muitos problemas e tomar providências. Quero dizer isto aqui, pois é bom para ele, e se é bom para ele, tem que ser bom para todos. Mas tenho certeza que não vai ser bom para todos. Lembrem-se bem, vai haver uma eclosão mediúnica muito maior, vai haver evidência bem mais desabrochada, vai haver uma facilidade muito grande entre os dois planos da vida. Quem errar vai ser chamado por 3 vezes. Não haverá a quarta, pois será expulso para um daqueles planetinhas aonde vão os 2 terços expulsos daqui. João Evangelista vai ter que gruir um bocado, mas vai ficar alegre com muita coisa. Uma ocasião em São Paulo, eu tive que ir a um ambiente doutrinário para fazer umas coisas, mas havia uma pessoa que seria muito bom que não me visse, dado o que tinha que fazer lá, que era entregar um recado. O céu disse-me assim: vá, fique lá dentro, sente-se em algum lugar e depois faça o que tem que fazer, mas tenha certeza de que ninguém vai vê-lo lá dentro. Eu fui, sentei, quando terminaram aquilo fui falar com uma pessoa e ninguém me viu. E mais, Caifás estava reencarnado aqui. E quando comecei a pôr textos bíblicos, porque lá atrás eu não pude pôr, senão a fogueira pegava, né? Ele reuniu 50 pessoas e na Federação Espírita do Estado de São Paulo disse assim: vamos destruí-lo. De 30 até 40, Oswaldo ficou com todos até menos 40, quando minha mãe voltou para o Itaim Paulista. Eu não gostava de viajar todos os dias para o centro, nos trens da Central. Então fui morar numa pensão na rua Monsenhor Andrade, do lado da igreja do Brás. Foi quando eu terminei o primário e minha mãe se decidiu mudar para cá. Juliano, o irmão mais velho, já estava casado, com 4 ou 5 filhos, morava aqui perto. Ele era o irmão que caminhava junto na ida à escola primária. Então ele se mudou para Moca, na rua Frei Gaspar, com uma família que o adorava, o Sr. Bozezal. O pai desta família sempre falava: quando eu me for, venha morar com minha esposa e meus filhos. E ele foi e ficou até 1961, quando o meu irmão João se casou também. Foi morar lá e todos nesta casa, que era muito grande, com aquela família. Tia Nena em entrevista. Nós todos da família o amávamos e respeitávamos, apesar de que, espiritualmente, muitos não seguiam a mesma linha, cada um com suas razões.
Ele começou a trabalhar muito jovem. Mocinho, já tinha acabado o exército. Ele serviu o exército e depois, quando veio a Revolução em 1932, ele foi voluntário. Serviu em Quitaúna, pela defesa dos interesses de São Paulo. Nesta época moravam todos com minha mãe na Rua 21 de Abril, no Belém. Mas quando estourou a Revolução, fomos todos para Osasco, para a casa de meu tio. Eu chorava pela presença dele, porque fui criado assim. Meu pai era apegado aos meus irmãos. Lá no exército, foi considerado um gênio, que tinha uma memória prodigiosa. E consideravam-no para a escola de armas, e ele não quis. Preferiu seguir os passos da espiritualidade, uma vida inteira ensinando, pregando, escrevendo para a humanidade. Ele escreveu: "Que fizeste do batismo do Espírito?" Antes de mudarmos daqui, eu o conheci sempre lendo, escrevendo, trabalhando espiritualmente, servindo. As senhoras que estão velhas, ainda vivas, que podem falar, estavam sempre juntos, todo dia, dirigindo, sessão, ensinando. Tia Nena, da carteira de trabalho, de 36 até 41, a Sérgio Ribeiro Filhos, metalúrgica, cargo, serralheiro. De 41, quando tinha que começar a escrever sobre doutrina, tinha caixas de obras. Quando comecei a escrever obras messiânicas, temei tudo. Ele me contou várias vezes que fez obras, poesias. Eu escrevi orações à mão de Deus para vocês. Eu não leio oração nenhuma, nunca. Eu não rezo, eu vivo em estado de oração. Minha oração chama-se Deus. Eu vivo em unidade com Ele. E quando há alguma coisa para fazer, eu converso com Deus diretamente. E Ele conversa comigo. Porque há uma convenção entre nós que eu não falo a ninguém. Deus é a minha oração. A maior das orações é cumprir o dever. O dever é viver os mandamentos da lei. É praticar o santo mediunismo. Só saímos para pregar por ordem divina com 27 anos e meio em diante. Precisa de maturidade. Nesta vida eu vim com esta ordem. Filho, está escrito que você restaurará tudo e completará tudo. Para começar a restauração, você já entregou o Espiritismo lá na França. Agora, ouçam bem isto. Se a humanidade, pelos seus donos e senhores, se ela vier a si e ouvir a sua voz, você irá a praças públicas do mundo produzir maravilhas e trazer o Pentecostes dos Pentecostes. Eu esperei até meus 27, 28 anos e não vieram. Então, deve vir o dilúvio e a expulsão dos cabritos. Ninguém sai da minha frente sem aumento de responsabilidade. Vim por determinação divina, em hora certa. Para algumas pessoas digo, melhor fora eu não aparecesse na minha frente. Vou custar a glória de uns e a tormenta de outros. Não vivo lendo nada, não rezo. Escrevi 40 orações no Evangelho Eterno, por ordem de Deus. E para isso, ele disse, faça de cada oração um testamento. Eles precisam ler. Põe inteligência em tudo o que fizer. Faça com que entendam bem isto. Meu testamento chama-se Deus. Meu estatuto chama-se Deus. Minha oração chama-se Deus. Minha oração é viver a lei de Deus. Minha oração é cultivar o santo mediunismo instrutivo.
e Consolador. Minha oração é manter o serviço divino da comunicabilidade dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros de Deus. A isto tereis que chegar. Vão lendo, vão entendendo, vão raciocinando, porque senão não chegarão até aqui. Até mim não chegam, não. Se não chegarem a mim, não chegam a Deus. Se não chegarem a Deus, não chegam a mim. Não adianta nada. O meu grau de infusão, no princípio, é o Deus. Nenhum de vocês sabe. Não atingem nada disso. Isto é, na infusão, na hierarquia como delegado de Deus ungido. Aí sou Deus para vocês. Eu o represento.